a todos. Não sei se está dando para ouvir direito? Tudo certo? Eu sou a Caroline, eu faço doutorado aqui na Unicinos. Eu participo do projeto desde 2014, eu fiz o meu mestrado aqui. Então, eu trago os resultados da minha dissertação. A minha dissertação ela foi orientada pelo professor Fabrício Silveira. Eu iniciei em 2014, junto com o projeto. Então, a gente percebeu que tinha material ali. Foi no mesmo momento em que surgiu um disco da Cachorro Grande chamado Costa do Marfim, que trazia algumas questões das cenas musicais de Porto Alegre e de Manchester. Então, a minha dissertação se desenrolou a partir daí. O título é As Próximas Horas Serão Muito Boas, Materialidades Estéticas da Comunicação em 2 apresentações ao vivo da Cachorro Grande. Então, eu vou mostrar mais ou menos assim como ficou o formato da minha dissertação mesmo. Eu trouxe uma apresentação bem, um resumo de todo o meu trabalho durante o mestrado. Primeiro, eu trabalho um pouco, faço assim uma rápida biografia da Cachorro Grande para explicar esse objeto, para tentar entender mais ou menos as problematizações ali que a gente encontrou, né, na banda, essa trajetória. Eu passo depois para as estratégias metodológicas, as discussões teórico-temáticas, onde a gente faz uma arqueologia do rock gaúcho, né, trabalha com algumas questões de arqueologia da mídia como um eixo teórico-metodológico, com foco na Cachorro Grande. Né, a gente fez primeiro essa coisa rock gaúcho, aí afunilou um pouquinho e foi para Cachorro. Cenas musicais e identidades culturais, que a gente discutiu essas questões que ficaram bem evidentes assim enquanto a gente foi pesquisando, foi cercando a Cachorro. Aí as questões do show, né, das materialidades e as estéticas da comunicação, por causa do ao vivo, assim, que foram eixos teóricos assim que se destacaram ao pensar esse show ao vivo. Então, a Cachorro Grande é uma banda formada em Porto Alegre em 99, se mudou para São Paulo em 2005. Até a minha dissertação, eles tinham 7 discos gravados. Né? Eu trabalho até o Costa do Marfim, mês passado. Não faz nem um mês, inclusive, que eles lançaram o Eletromod. Então, quando eu falo do mod, a psicodelia, eles ainda não tinham... É engraçado que agora eles voltaram assim, um pouco para o mod. Então, essas questões a gente foi debatendo bastante, assim, desses pertencimentos identitários e diversas matrizes culturais e musicais que a banda passa em todos os discos. Né? Eles também participaram de um DVD, eles têm um DVD ao vivo e participaram do Acústico MTV Bandas Gaúchas, que é uma parte do recorte também da minha pesquisa empírica. Aqui algumas imagens só do primeiro ensaio fotográfico da banda e agora do último, do Eletromod. Aqui os 8 discos, né? Eu não vou passar, assim, é uma coisa bem ilustrativa para mostrar para vocês os 8 discos que a banda lançou. O Costa do Marfim, né? Ali o 7º, que é uma coisa bem... Até no Eletromod eles vieram com essa coisa um pouquinho não tão banda, assim. Eles tinham uma coisa bem característica de banda, disco de capa de banda, assim, com todos eles. Então, com o passar do tempo, eles foram modificando isso. A questão da minha metodologia. Eu tenho um trabalho, assim, antes mesmo de decidir qual metodologia eu iria trabalhar, eu tinha uma coisa muito fundada assim, no empírico, eu tinha muito campo, eu ia a muitos shows, mesmo sem saber o que ia acabar acontecendo, assim, tipo, muito show, vamos pesquisar, vamos escrever, essa escrita do cotidiano. E, quando a gente viu, assim, eu tinha... A etnografia ela meio que contemplava o que eu já estava fazendo. Né? Então, eu me impregnei de todos aqueles shows, a vivência com aquelas pessoas. Tudo isso já estava sendo, né, descrito de forma extensa em diários de campo. Então, quando a gente viu, assim, a etnografia ela contemplava essas questões, então o meu método ele acabou ficando bem etnográfico, com utilização de entrevistas. Os informantes, né, eu conversei com todos os membros da banda, o Educar, que foi produtor do Costa do Marfim, né, e agora do Eletromod, mas no Costa ele teve um peso muito importante na transformação da Cachorro Grande, então ele se mostrou um informante importante naquele momento da minha dissertação. O Lelê Bortolatti, que ele foi o primeiro empresário, né, da Cachorro Grande, e daí ele tinha no Costa do Marfim ele também tinha voltado a ser empresário, e a gente acabou conversando um pouco. E o Duda Machado, que
que é o dono do estúdio onde a banda gravou. Então, muitas questões do Costa do Marfim acabaram surgindo, né? Então, os meus informantes acabaram ficando por aí. Além de observação participante, né? Eu passei muitas horas com a banda. Não só com, né, o meu diário de campo, ele ficou muito específico nesses 2 shows, mas eu acabei vendo vários shows que foram para os meus apêndices, né, no diário de campo. Também usei fotos, gravações em áudio. Então, na arqueologia do rock gaúcho, né, que foi, a gente percebeu que teve um momento em que isso precisava ser discutido, né, ou pelo menos tentar entender questões arqueológicas do rock gaúcho, muita coisa que a gente estava vendo já no seminário do Michael, em 2014, né, a arqueologia da mídia, e isso acabou entrando muito nas minhas questões teóricas. E aí eu acabo pensando também, na verdade, assim, o rock gaúcho está aqui também como uma categoria que a Cachorro Grande se debate o tempo todo, assim, tipo, eles se afastam, eles brigam, eles aceitam um pouquinho, depois eles brigam de novo. Então, assim, a ideia foi tentar trabalhar aqui nessa questão do rock gaúcho, não tipo, não vão pegar minha dissertação e vou ver, não, eu sei o que é o rock gaúcho, não. Eu não trago uma definição assim, eu não trago essa questão assim, tipo, a Cachorro Grande é ou não é. É mais para problematizar essa relação da Cachorro, né, da Cachorro Grande com o rock gaúcho, e essa questão do termo também, né, deixar aberto, discutir mais, problematizar essas questões do rótulo, ver como cena, ver como gênero musical, como isso está sendo difundido, como isso está sendo problematizado, se as pessoas estão um pouco menos relutantes em aceitar o termo ou não. Então, são várias questões que apareceram nessa parte. Aqui, alguns materiais de arquivo que foram recuperados durante esse processo de arqueologia. Uma coisa bem rapidinha, assim, só para ilustrar também, que é um dos meus recortes. Ali eu trabalhei com algumas bandas que fizeram parte do Acústico MTV Bandas Gaúchas, né? Vários shows eu vi, tipo Ultraman, Bidê, Cachorro. Então, aqui são só alguns materiais, assim, bem ilustrativos, assim, tipo, que a gente foi... E como essa coisa do rock gaúcho é estereotipada, né? O rock, eles têm a imprensa, e tudo é material de imprensa fora do Rio Grande do Sul, então eles têm uma coisa muito chimarrão, soja, violão, essa coisa, eles sempre estão reafirmando essa postura que o próprio músico gaúcho, assim, a Cachorro Grande, por exemplo, ela tenta se desvincular o tempo todo. Aqui mais alguns materiais de arquivo também, os primeiros shows da banda, a gravação do primeiro disco e primeiro ensaio fotográfico. Questão das cenas musicais também, que surgiu, que foi discutido dentro dessa questão da arqueologia. Assim, eu discuti algumas questões das cenas, eu trouxe como o Straw entende as cenas, mas eu sempre trago para o empírico, né? Assim, tem um diálogo muito importante do empírico que foi que sobressaiu assim na minha dissertação. Então, assim, a gente pensou essa questão das cenas, de como essas cenas foram se reformulando, se reconfigurando, se ressignificando a partir da fala dos entrevistados e dos shows, porque a cena dos anos 80 não é a mesma dos anos 90, que não é a mesma dos anos 2000. Então, é engraçado que eles sempre tinham uma coisa meio nostálgica ou meio braba. E, então, a gente trabalhou com essa ressignificação das cenas e de como a Cachorro Grande se movimenta nessa cena. Qual a relação da Cachorro, principalmente com a cena de rock de Porto Alegre, né? De como eles tentam... É engraçado, porque daí eles ficavam, a gente é daqui, mas a gente não é daqui. Então, eles se contradiziam muito nessas... Né, quando eles falavam da cena musical de Porto Alegre, musicalmente, em relação às cenas... A cena de rock gaúcho, eles falavam, a gente não tem vocabulário interno, eu canto em português para todo o território nacional. Então, nessa parte das cenas, a gente discutiu assim muito o amadurecimento, inclusive, né, desses músicos e todos esses sujeitos que circulavam nessas cenas também. A partir das cenas, a gente começou a discutir algumas questões também de identidades, né, que a Cachorro se debate muito, né, com o rótulo de rock gaúcho desde o início da carreira. Então, esse rótulo meio forjado causa bastante desconforto. Eles tentam não assumir essa identidade, né, essa questão da identidade, eles tentam não assumir,
eles tentam assumir uma coisa mais nacional, eles querem sair um pouco dessa coisa estereotipada de banda de Porto Alegre, que é uma coisa que também ficou um pouco contraditória a partir do momento em que eles abriram para o show para os Stones, e eles fizeram uma coisa, não, a gente é daqui, aqui é a minha terra. Então, são algumas contradições identitárias que surgiram também. Infelizmente, eu já tinha terminado a dissertação nesse momento, mas fica, né? Ainda ficam algumas questões. Então, assim, eu também trago essa questão das identidades culturais, assim, não para afirmar do que se constitui a identidade da Cachorro Grande ou do que se constitui a identidade do rock gaúcho, mas problematizar todas essas questões, né? Porque mesmo quando a Cachorro ela apresenta uma identidade cultural um pouco mais sólida ali nos 3 primeiros discos, que foi aquela coisa mais Stones, The Who e Beatles, eles já traziam algumas matrizes culturais diferentes, eles já se debatiam com algumas outras identidades, então essa questão das identidades a gente debateu um pouco mais ou menos por aí. Então, né, vamos para o show, que foi o meu empírico principal, que é onde a gente discute a questão das experiências estéticas e das materialidades, que é onde tudo foi pensado, assim. Tudo que eu trouxe até agora, da mobilização das cenas, das questões identitárias, tudo acabou sendo pensado dentro do show ao vivo, né? A mobilização da cena, as materialidades, os enfrentamentos nesses shows, o ritual do momento do show, o elemento ambiental, né, dessa experiência estética, assim, né, onde o sujeito ele acaba sendo descentralizado, né, mas o que a gente tentou enfatizar assim, foi a relação do sujeito com aquele ambiente do show, né, a interação com o espaço. Então, foi essa noção assim, de experiência estética que a gente acabou trabalhando. E também, pensando a questão dos materiais, a gente discutiu também o emprego dos artefatos, né, o efeito estético que decorre desses materiais. Assim, eu tenho várias páginas né, da descrição do show, onde a gente trabalha o uso desses materiais, o ritual do material, da preparação do microfone, do pedal da guitarra, da acoplagem, que o Gumbrich comenta. Então, são coisas que foram discutidas assim, de uma forma longa, assim, essa questão da acoplagem, do microfone, do ritual pré, durante show, pós-show também. Então, nessa questão da experiência estética e das materialidades, a gente ficou assim. As principais experiências de campo, né, que são os 2 shows principais. O primeiro show foi o lançamento do Costa do Marfim, foi no Bar Opinião, em outubro de 2014. Foi a primeira vez que a banda tocou com base eletrônica, né, muito a partir da produção do K, que trabalha com isso no rock. E, por eles estarem trabalhando com essa pegada Manchester, eles, com várias influências das bandas dos anos 90, final dos anos 90, ali, de Manchester, eles inseriram isso no show. Então, eles dividiram o show em 2 atos. E foram 7 músicas do Costa do Marfim, né, onde eles trabalharam todos com base eletrônica. Depois fizeram o baile deles, né, assim, com as outras músicas que mais agradariam ao público. O Educar participou do show também. Eu trabalho com a questão do telão, nas materialidades, experiência, né. Algumas imagens do show, porque mudou muito mesmo assim a questão do telão. Ali a última foto com o Educar no palco também, e o surgimento do Edu, a gente acabou trabalhando como algumas questões da memória do rock gaúcho que apareceram nesse show também. O segundo show é o Concertos Dana, que foi com a Orquestra de Câmara da Ubra, também em 2014, com 15 músicas, onde eles tocaram de uma forma bem diferente daquele enfrentamento físico mesmo que tem nos shows da Cachorro Grande. Algumas imagens do show. Eu passei, assim como no Costa do Marfim, eu também passei o dia inteiro com eles, né,
nesse evento. Aqui são da passagem de som, aqui do show. Tem algumas imagens ali fora. Todas as imagens de shows do meu diário de campo, elas estão todas expostas ali. Eu fiz alguma seleçãozinha. Tem um mural ali na entrada. Então, assim, bem tentando sintetizar, assim, eu tinha um material sobre rock gaúcho, né? Aí, quando a gente viu, eu tinha um material sobre a Cachorro Grande. Então, vamos afunilar um pouco mais, e quando eu vi, eu tinha material sobre os shows da Cachorro Grande, onde a gente conseguia discutir questões materiais, estéticas, identitárias, pensar essas questões da Cachorro Grande como confronto e teste da banda e das cenas que acabavam trabalhando essas questões que poderiam recuperar coisas da cena, né, também, que foi uma coisa que me deixou muito instigada durante a dissertação. Vamos ver o que mais rápido, né? E então, assim, na verdade, a minha dissertação, assim, uma das tentativas e contribuições para o projeto é tentar deixar algumas pistas para pensar um show ao vivo, né? Pensar um show como um dispositivo de confronto que acaba recuperando questões materiais, estéticas, de memória mesmo. E eu trago, assim, eu trago também na minha dissertação hipóteses para novas problematizações, né? A partir do momento em que surge uma matéria no final da minha dissertação que pergunta por que o rock gaúcho sumiu do mapa e voltou isso muito vivo assim. E então uma pergunta do Gervásio foi de que mapa? Então, de que mapa a gente tem que falar? Para que mapa a gente olha para pensar essas questões de cenas assim? Tipo, como a gente pensa essas movimentações da cena olhando para um mapa? Como a gente tem exemplo ali das disciplinas do Michael, são vários mapas, então como tu pode dizer que o rock gaúcho sumiu olhando para algum mapa? Então são algumas questões que eu deixo aberto, que a gente pode discutir depois, pode discutir em outros momentos, pode discutir por aí. É isso, obrigada.